Espírita Nova Luz, da cidade de Belo Horizonte. E nós estamos aqui prosseguindo com estudos do livro O Principiante Espírita. Falamos nos capítulos anteriores sobre identidade dos espíritos, falamos sobre charlatanismo, e nesse capítulo nós vamos falar sobre as contradições encontradas dentro desse mecanismo da comunicabilidade, né, das entidades desencarnadas, dos espíritos desencarnados com o encarnado. As contradições notadas com mais frequência na linguagem dos espíritos só devem causar admiração às pessoas que possuem do espiritismo conhecimento incompleto. São elas devidas à própria natureza dos espíritos. E conforme temos dito, tem das coisas o conhecimento proporcional ao seu adiantamento, e entre os quais muitos sabem menos que certos homens. Aqueles que não conhecem a doutrina espírita, que não conhecem os postulados espíritas, que não estudam a doutrina e as leis que regem o intercâmbio entre encarnados e desencarnados, têm a ilusão de que os espíritos tudo sabem. Simplesmente por estar desencarnado, que ele adquire ali o conhecimento absoluto de todas as coisas, o que é um pensamento totalmente equivocado. Os espíritos desencarnados são nós sem o corpo, apenas isso. Se nós não temos conhecimento absoluto de todas as coisas enquanto estamos no corpo físico, não é o decesso do corpo físico que vai proporcionar essa virada de chave para que a gente se torne conhecedor de tudo. Então, as contradições que normalmente advêm nas comunicações se dão conta exatamente disso. Muitos dos espíritos que se comunicam, eles sabem menos do que muitos de nós encarnados. A individualidade dele permanece. Se ele não conhecia aqui, continua não conhecendo. Relativamente a uma porção de assuntos, muitos apenas externam opinião pessoal, que pode estar mais ou menos certa, mas conserva ainda um reflexo dos preconceitos terrenos, dos quais ainda não se libertaram. Outros arquitetam sistemas a respeito de coisas que desconhecem, principalmente a propósito de questões científicas de origem das coisas. Assim, não é de se admirar que nem sempre eles estejam de acordo. E existem ainda os espíritos pseudo-sábios, que se julgam conhecedores absolutos de determinadas especialidades, em determinadas áreas de conhecimento, e colocam as suas ideias próprias como se fossem as ideias corretas, as ideias certas, e as consideram totalmente cercadas de um valor, de uma credibilidade muito acima do que elas realmente o são. Admiram-se certas criaturas quando encontram comunicações contraditórias assinadas com o mesmo nome. Só os espíritos inferiores mudam de linguagem conforme a circunstância. Os superiores, porém, jamais se contradizem. Um ponto importante. Os espíritos inferiores, ou seja, aqueles espíritos menos esclarecidos, eles podem cair em contradição naquilo que dizem. Isso acontece conosco o tempo todo. Quantas vezes a gente não tem um determinado ponto de vista, uma determinada posição, em um determinado momento, acerca de determinado tema, e numa segunda vez que a gente vai abordar, a gente faz colocações totalmente contraditórias. Com os espíritos não é diferente. O que a gente precisa entender, e de novo a gente repete isso para que fique claro, é que o espírito, quando perde o corpo, ele não vira um sábio, um senhor absoluto de todas as informações e conhecimentos. Então, quando houver uma comunicação, precisamos ter um cerceamento lógico para poder tirar as nossas conclusões. Por pouco conhecedores que sejamos dos segredos do mundo espiritual, é sabida a facilidade com que certos espíritos trocam de nomes, a fim de darem mais prestígio às suas palavras. Daí poder concluir-se com toda certeza que de duas comunicações essencialmente contraditórias,
mas subscrita pelo mesmo nome respeitável, pelo menos uma é apócrifa, ou seja, não é digna de crédito. Há 2 meios de fixar as ideias sobre questões duvidosas. O primeiro é submeter todas as comunicações ao severo exame da razão, do bom senso e da lógica. É a recomendação feita por todos os bons espíritos, mas a que fogem os maus, pois sabem que só terão a perder com um exame severo. Por essa razão, evitam a discussão e querem ser creditados sob palavra. O segundo critério da verdade está na concordância do ensino. Quando o mesmo ensino, o mesmo princípio, ele é ensinado em vários lugares por espíritos diversos e médiuns que reciprocamente se desconhecem, não se acham debaixo das mesmas influências, pode concluir-se que ele mais se aproxima da verdade do que o deriva de uma fonte única e contraditada pela minoria. Foi o critério que Allan Kardec utilizou. Ele lançava uma pergunta e direcionava essa pergunta a médiums de diversos locais, de diversos países, que não se conheciam, que não tinham nenhum contato entre si. Lançava a mesma pergunta e depois, quando recebia as respostas e observava que as respostas, todas elas, estavam concordantes e não havia contradição, existia uma lógica nas respostas, aí sim ele dava credibilidade. É o princípio de universalidade das informações. Porque a essa distância, um exemplo, né? Ele estava na França e mandava uma pergunta para um médium na Alemanha, e mandava a mesma pergunta para um médium na Inglaterra, e mandava a mesma pergunta para um médium nos Estados Unidos, um exemplo, né? Bom, nenhum deles se conheciam, e não existia na época, mesmo que se conhecesse, a facilidade que nós temos hoje de interagirmos com o mundo todo através aí das redes sociais, da internet. Isso era feito via cartas, e essas cartas demoravam para chegar ao destino, demoravam para retornar. Não havia a menor possibilidade da comunicação entre eles. A distância era grande e havia o fato de eles sequer se conhecerem. Mas para a espiritualidade não existe isso. Para o espírito comunicante, para o espírito que respondia a pergunta, não existe distâncias físicas. E então, quando ele respondia à pergunta, então ele sabia, inclusive, da intenção de Kardec ao estabelecer essa regra de confirmação. Então, quando Kardec estava ali escrevendo a pergunta, ele já sabia para que onde aquela pergunta ia. Essa pergunta foi lá para a Inglaterra, para o médium de lá. Para o espírito, isso é tudo claro. Ele enxergava isso em tempo real e ia lá na Inglaterra, dava a resposta para o médium. Ia lá na França, dava a resposta para o outro. Ia lá na Alemanha, dava a resposta para o outro. Ia nos Estados Unidos, dava a resposta para ele. Para o espírito não existe essa distância, essas limitações. Então, se entende facilmente essa questão quando existe essa universalidade. Então, é o que o texto diz o seguinte: quando o mesmo princípio é ensinado em vários lugares por espíritos diversos e médiuns que reciprocamente se desconhecem, se não se acham debaixo das mesmas influências, pode concluir-se que ele mais se aproxima da verdade do que o que deriva de uma fonte única e contraditada pela maioria. Então, não nos esqueçamos nunca disso. A gente identifica o espírito, a seriedade, o comprometimento com a verdade e o nível, o grau de evolução através da mensagem, através das comunicações que recebemos. Com relação à identidade dos mesmos, ela pouca importância tem, pouca relevância tem, porque aquilo que realmente é relevante é o teor da informação, o teor do esclarecimento, é o teor da orientação que vem da espiritualidade, quando o objetivo é realmente contribuir para que nós cresçamos, para que nós evoluamos, para que nós entendamos. Está gostando do tema? Está acompanhando a gente? Que bom. Compre o livro O Principiante Espírita e acompanhe conosco, até porque a gente sempre tem aqui uma informação adicional, por exemplo, a respeito desse tema
orientação de consulta do Livro dos Médiuns, no capítulo 27, do Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, na Revista Espírita de 1864, tendo o livro às mãos, fica fácil de fazer essa consulta. Obrigado, você que nos acompanhou, curta, compartilhe e continue nos acompanhando. Até a próxima!